Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando, Estúdio Câmara no ar. Hoje, sexta-feira, dia 5 de junho. Hoje vamos falar sobre um tema que desperta curiosidade. A gente vai falar dos sonhos. Afinal, por que a gente sonha? Os sonhos têm alguma função para o cérebro e para as nossas emoções? Os sonhos podem refletir medos, desejos, preocupações e experiências do nosso dia a dia? E por que algumas pessoas conseguem lembrar dos sonhos com detalhes, enquanto outras quase nunca se recordam? Além da ciência, os sonhos também despertam interpretações culturais, simbólicas e espirituais em diferentes tradicionais ao longo da história. Então a gente fala hoje de sonhos. Nossos convidados já estão conosco, daqui a pouquinho vamos apresentá-los, mas antes vamos atualizar algumas informações. Tem um convite para fazer para você que está aí do outro lado. A Câmara de Campinas realiza no próximo dia 9, é terça-feira, às 7 da noite, a audiência pública para discutir o projeto de diretrizes orçamentárias para o ano de 2027. Então a gente convida você para estar presente no plenário, tá? Para discutir aí as metas e prioridades da administração pública municipal para o próximo ano. A audiência, ela vai ser conduzida pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara. A sua participação vai ajudar a definir os rumos dos investimentos públicos da cidade. Então, por isso participe, dê a sua opinião, a sua sugestão. Para participar presencialmente, basta você ir ao plenário da Câmara na terça-feira, dia 9 às 7 da noite. Vai um pouquinho mais cedo para você poder se organizar, né? Chegar lá, tomar o seu assento e aí acompanhar a transmissão. Nós também vamos transmitir ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas, também pelo YouTube da TV Câmara Campinas, e você pode fazer as suas perguntas e mandar a sua sugestão em um formulário que está disponível no site campinas.sp.leg.br. A sua participação é muito importante e você é muito bem-vindo. Agora a previsão do tempo chegando, como fica o nosso final de semana? Olha só, gente, hoje, sexta-feira, temos aí sol com algumas nuvens ao longo do dia, sem chuva, à noite com céu limpo, mínima 13, máxima 22 graus, friozinho, né? Agora, amanhã, mais frio ainda, sol com algumas nuvens durante o dia, amanhã mínima 10, máxima 22 graus, sem chuva, tá? E no domingo, uma névoa fraca ao amanhecer, mínima 9, máxima 23 graus, também um dia sem chuva, com algumas nuvens, mas o sol brilha lá no céu. Um ótimo final de semana para você e agora vamos para o nosso tema central do programa desta sexta-feira. Vamos falar dos sonhos. Mesmo durante o sono, o cérebro continua em intensa atividade e é nesse período que surgem as imagens, sensações, histórias, experiências que muitas vezes parecem confusas, emocionantes ou até assustadoras. Alguns sonhos desaparecem poucos minutos depois que a gente acorda. Outros permanecem vivos na memória durante anos. Mas afinal, o que a ciência já consegue explicar sobre os sonhos? E por que eles continuam despertando interpretações tão diferentes entre especialistas, culturas e crenças? Bom, para discutir esse tema, de forma acessível, com diferentes pontos de vista e nos explicando, afinal, o que são os sonhos. A gente recebe hoje Daniel Salvador, neuropsicólogo, já esteve com a gente uma vez aqui no Estúdio Câmara e agora volta e a gente fica muito feliz com o seu aceite. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado mais uma vez pelo convite. Realmente foi uma satisfação estar aqui na primeira vez e agora, retornando, espero ter uma conversa agradável hoje de manhã. Muito bem, vamos falar de sonhos, então com o neuropsicólogo e, claro, com ela, que é astróloga, a Sabrina Nicoletti. Seja muito bem-vinda, obrigada pela sua participação, bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite, é muito bom passar informações que muitas vezes trazem muitas coisas errôneas dentro da população, tanto da questão psicológica e astrológica. As pessoas veem esse assunto de uma forma muito distinta. Muito bem, olha só, temos muito para conversar hoje, então a gente já começa, né, com o Daniel, neuropsicólogo, do ponto de vista do cérebro. Vamos lá, por que a gente sonha
E hoje, o que a ciência consegue explicar sobre a função dos sonhos durante o sono? Por que a gente sonha? Muito bem, vamos pensar. O sonho ele é importante, a gente tem duas formas, né? Tem o sonho subjetivo, que a gente desejar coisas para a vida, imaginar um futuro, mas acho que aqui nós queremos falar sobre o sonho que acontece à noite, né? Enquanto nós Isso. dormimos, né? E esse sonho ele tem uma função muito importante para o nosso cérebro, porque é no momento do sonho, né? Na noite, e principalmente no momento do sonhar, que o cérebro consegue organizar todas as informações que ele recebeu durante o estado de vigília. Estado de vigília enquanto nós estamos acordados, vivendo, tendo as nossas experiências. Então ele organiza, né, o aprendizado, tudo que a gente aprendeu ao longo do dia, ele vai organizar as memórias, tudo que a gente registrou, né, durante o dia, as emoções serão organizadas no período da noite, além também de fazer o descanso, né, permitir que o nosso corpo possa recuperar a sua energia para ter durante o dia as suas atividades e recorrer tudo como cotidiano. Então ele é muito importante para a recuperação do nosso corpo. Então, se é assim, logo sonhar ele é fundamental para a nossa saúde, né? Muito bem. Olha só, gente, agora, do ponto de vista da astrologia, Sabrina, em muitas tradições, os sonhos são vistos como mensagens simbólicas ligadas às emoções, aos conflitos internos e até a ciclos da vida. Agora, como que a astrologia interpreta os sonhos e o que eles podem revelar sobre o momento emocional de que a pessoa está vivendo? A astrologia, ela é muito importante na questão do autoconhecimento. Então, os sonhos, quando nós recebemos a trégua do consciente, o inconsciente fica muito mais ativo. Então, a astrologia, ela serve muito mais para nós entendermos o porquê estamos lidando com aqueles símbolos dentro dos nossos sonhos. Então, as nossas emoções, que está muito mais ligado ao aspecto da Lua, Netuno é muito mais ligado ao sono, aos sonhos. Também Urano, que fala muito do mecanismo, né, o sistema nervoso do nosso corpo. Então, a astrologia ela vai trazer os significados. Existem algumas transições astrológicas que intensificam os sonos e os sonhos. Então, por exemplo, nós estamos passando por uma situação e vai até o dia 7 que nós estamos com a Lua em Sagitário. A Lua em Sagitário vai trazer uma expansividade no nosso cotidiano. Então, nós sonharemos com questões coligadas à espiritualidade, sonharemos com questões ligadas ao passado, à nossa infância. Então, a astrologia ela traz muito essa questão de autoconhecimento. E quando nós recebemos a trégua, né, do consciente, porque o consciente ela vai trazer tudo muito enrijecido, controlado. E quando nós dormimos, nós recebemos essa trégua. Poxa vida, interessante, né? Os sonhos, gente, acompanham a humanidade desde as civilizações antigas, em diferentes culturas, né? Eles já foram interpretados como sinais divinos, alertas, manifestação do inconsciente ou reflexos das emoções humanas. A ciência busca entender como o cérebro processa memórias, sentimentos e experiências durante o sono. Aí eu pergunto para o Daniel, existe uma relação entre sonhos e processamento emocional? Sonhar pode ajudar o cérebro a organizar as emoções, os medos, as experiências vividas ao longo do dia? O que acontece? A gente realmente faz esse processamento emocional quando a gente sonha? Sim, há muitos enigmas ainda sobre o sono e principalmente o sonho, né? E assim, a Sabrina hoje trazendo as explicações que nos ajudam a entender esses enigmas, né? O que a ciência consegue hoje identificar são os processos relacionados mais ao corpo, ao orgânico, que a gente consegue mensurar. Não tem como a gente colocar uma câmera dentro da pessoa e ver exatamente o que ela está vendo ou sentindo. Então a gente consegue mapear o funcionamento cerebral e do corpo, né? O que acontece em relação às emoções, as emoções que nós vamos vivenciando a todo momento durante o dia,
ela vai sendo organizada e ressignificada durante o sono. Então, o sonho, ele está carregado de emoções. Nem sempre a gente consegue lembrar depois do sonho, né, o que aconteceu naquela noite, mas sim, ele vai ter experiências emocionais além das imagens e as sensações que estão diretamente ligadas. Então, sonhar durante a noite, né, organiza, além de outras funções, vai organizar a nossa raiva, os ciúmes, vai regular a nossa ansiedade, regula nossas preocupações, né, tudo dentro de um processo mental, para a gente estar preparados para o longo do dia. Então, pessoas que viveram, está no momento, ou viveu naquele dia, alguma situação emocionalmente muito intensa, é comum ela depois retornar essa experiência no sonho, né? Então, às vezes ela está preocupada com um adolescente ou um vestibular, ou um adulto ou concurso público, né, alguma dívida, os relacionamentos, as discussões, as brigas, né, as relações que a pessoa tem com pai e mãe, que às vezes geram conflitos familiares, e isso muitas vezes retomam aos sonhos, né. A gente consegue observar muito bem nas crianças como é que elas regulam essas questões emocionais, porque são mais simples as suas relações. O adulto ele é mais complexa. Então, nas crianças, a gente vê que ela sonha depois uma briga com um coleguinha, por uma disputa de um brinquedo, e ela relata depois que ela sonhou, ou até mesmo durante o sonho a gente escuta ela falando, né, que algumas crianças ficam incomodadas com isso, agitadas, né, e vê assim a criança falando, não, é meu, não tira de mim, não pega, deixa eu continuar e tal. São as emoções que elas vão organizando, né? Então elas têm experiências muito intensas com as emoções e ainda estão na fase inicial de aprendizado, né? Aprender a lidar com as emoções, aprender a nomear cada emoção. E o sonho é um momento fundamental. E só a gente pensar, assim, né, exageradamente, que se alguém ficar alguns dias sem dormir, sabemos exatamente como vai ficar as emoções dessas pessoas, totalmente instável. A irritabilidade vai aumentar, a impaciência, né? O choro pode ser mais constante, a pessoa fica mais desesperançosa ou desacreditada, mais pessimista. Então, a ausência do sono, né, ou perda da qualidade do sono, vai trazer emoções mais negativas. Logo, um sono com maior qualidade, sonhando e tendo um repouso mais eficiente, traz mais possibilidade de trazer emoções positivas ao longo do dia. Muito bem, né? Uma ótima explicação para a gente tentar entender esses mistérios aí sobre os sonhos, porque tem noite que você sonha, tem noite que você não sonha, tem noite que você sonha, acorda e lembra do seu sonho, tem noite que você sonha, acorda, lembra que sonhou, mas não lembra o quê? Aí você tenta buscar na mente, o que foi mesmo que eu sonhei? Por que foi mesmo que eu sonhei? O que acontece com a gente quando a gente não lembra do sonho, Daniel? Na verdade, a gente não consegue afirmar que não sonhou. O que a gente tem de estudos assim que aparentemente as pessoas sonham, todo mundo sonha alguma coisa. O que é difícil é a pessoa recordar, ela lembrar do sonho. Há teorias que falam que uma noite bem dormida, a pessoa vai lembrar do sonho durante a manhã, uma noite mal dormida, ela não vai lembrar do sonho. A gente não pode afirmar isso também, mas há uma grande associação. O fato é que o sono ele é feito através de ciclos, isso que é importante a gente entender. Então, ele tem ciclos que a gente vai repetindo ao longo da noite. Tá? Então, não é sonhar o tempo todo durante a noite. Ele tem a fase ideal para o sonho, que é o momento onde o cérebro consegue organizar as informações. Não quer dizer que o cérebro não está trabalhando, muito pelo contrário, está trabalhando intensamente, mas trabalhando de uma forma de organizar as informações que ele recebeu ao longo do dia. Então, por isso que uma noite com qualidade, ele tem que respeitar esses ciclos do sono. Se uma pessoa não consegue ter a qualidade do sono, despertou várias vezes ao longo da noite, acordou, às vezes a pessoa ronca, ou tem alguém que dorme junto que se mexe muito, enfim, coisas que possam interferir na qualidade do sono. Essa pessoa pode não chegar no ciclo, no momento ideal do sonho. E aí ela vai ter o descanso, o repouso do corpo, mas mentalmente ele não conseguiu organizar, que é a fase do sonho, organizar essas informações. Então, mesmo a pessoa que tem, às vezes, o cochilo, a gente pode pensar assim, que você está quase vendo uma televisão e está ali quase cochilando. Você tem uma perda da percepção da realidade e começa a
né, a transitar entre o imaginário, né, a fantasia e o real. Uhum. É um sonho ali, mas não é aquele sonho profundo, às vezes enigmático, simbólico, que a gente tem na fase mais ideal do sonho. Então sonha, mas nem sempre com a qualidade, e muitas vezes a pessoa não consegue recordar o sonho. Então é muito mais pelo relato, porque a informação que nós temos são as informações que a pessoa relata. Eu sonhei assim e contei. E o relato do sonho, ela vai ter algumas informações que dependem da interpretação que eu dou a partir da minha memória. Então, eu não estou expressando, né, ou demonstrando o meu sonho, eu estou relatando. E o relato tem interferências, tem mudanças. Isso que vai dizer bastante. Uau, que interessante. Ô Sabrina, e agora? Sonhos premonitórios, né? Tem pessoas que têm sonhos e que externalizam esses sonhos e acreditam ser sonhos premonitórios. O que a astrologia traz para a gente referente a esse tipo de sonho? Como que vocês trabalham esse tipo de sonho quando o sonho ele vem com uma premonição? O ser humano, ele tem as suas crenças, as suas culturas. Todos. Sim. Desde do início do tempo, onde surgiu a astrologia, dentro da Babilônia, né? Eles acreditavam que eram sinais dos deuses. Então, eles acreditavam que eram previsões, premonições. Só que, dentro da astrologia, nós vemos que quando o consciente dá essa trégua para o inconsciente, dentro do sonho, ele vai relatar, através de símbolos, o que você está passando durante o dia. Então, dentro da astrologia, é muito importante nós analisarmos os trânsitos astrais. Então, nós estamos passando, como eu disse, estamos passando pela Lua em Sagitário, então estamos vendo muitas questões da nossa infância, das emoções, como nós nos comportamos com a mãe. Então, a premonição, na verdade, é um relato cultural. A ciência, ela deve ser considerada e fazer essa junção da astrologia, né? Então, a astrologia, ela serve muito mais como uma ferramenta de autoconhecimento. Então, nós vamos entender o que no passado, se sonhamos com uma simbologia que nós éramos uma criança, ou algo, algum conflito com um colega ali, vai trabalhar muito mais as nossas emoções, né? Então, a simbologia, ela é muito importante dentro do sonho. Então, não há uma premonição propriamente dita, é algo mais cultural. Muito bem. Agora, acho interessante que esse negócio de sonho, né, tem lá os sites, sonhei com o quê, né? Então, vamos lá, significado dos sonhos, né? O que você traz pra gente sobre o significado dos sonhos? Isso é algo cultural, isso é de longa data, e eu me lembro até da minha avó, tipo assim, avó, sonhei com isso, ela, então toma cuidado, né, e tudo tem um significado. Então, o significado dos sonhos, hoje ainda é trabalhado, as pessoas ainda buscam esse entendimento. E o que a astrologia traz pra gente sobre o significado dos sonhos? Jung falava muito bem sobre a questão dos sonhos. Ele trazia, por exemplo, que quando sonhasse com o Sol, nós poderíamos ver os aspectos solares. Não somente o Sol, mas os aspectos de elemento fogo, que é Sagitário, Áries e Leão. Então, nós temos todos os signos, todos os aspectos ali, e dentro dessa conjunção, podemos ver o que nós estamos trabalhando. Então, a astrologia, ela vai trazer uma simbologia, né, através daquilo que nós lidamos no cotidiano. Jung, ele falava muito das questões dos símbolos, né? Então, a simbologia, ela é muito importante, né? Sonhar com cobra,
por exemplo, ela tem aspectos culturais, Sim. né? Existem pessoas que sonham com cobra, acham que é traição. Só que muitas culturas pensam que cobra é cura. Então, vai depender do que o indivíduo acredita. Perfeito. Então, nós temos que considerar e tratar aquela pessoa que está em consultório astrológico, o que aquela pessoa considera para ela daquela simbologia. O que é cobra, o que é rato, muitas vezes, né? Que é o mais comum que nós trazemos aqui. Muitas vezes as pessoas falam que é traição, falam que é sujidades, né? Mas isso vai depender de cada indivíduo, independente dos trânsitos, da astrologia em si. Perfeito. Nós temos que considerar, sim, a cultura e a mente daquela pessoa, a psique da pessoa, né, do indivíduo em si. Muito bem, interessante, né? Cada pessoa vê de uma forma, e aí a partir daí a interpretação, né, do sonho, porque igual, o rato para mim significa algo, para você significa outra coisa. Exatamente. E aí a partir daí a interpretação. Bom, eu achei interessante, a gente começa a desvendar os mistérios do sonho. Agora, sonhar que está caindo, gente, quem nunca, né? Você começa a dormir assim, de repente você, sonhei que estava caindo, né? E aí você acordou de novo. Por que acontece essas situações? É engraçado, mas às vezes desesperador, né? Como? Mas todo mundo tem esse momento. Geralmente ele acontece no início do despertar, do adormecer, né? O nosso cérebro ele não se desliga totalmente na hora de dormir, né? Ele tem que continuar minimamente ativo. Uma questão de sobrevivência. Se acontece algo perigoso ao meu redor, eu preciso despertar e sair daquele local, enfim. Então ele tem algumas funções que ainda continuam ligadas ao real. O que vai acontecendo é que a sensibilidade, nosso sensorial continua ativo, né? Então a audição minimamente continua ativa, nosso olfato, né, o nosso tato, ele continua ativado. E isso vai também interferindo na hora do sonho. Como eu falei, né? No início do sono, já começa a ter alguns tipos de sonho. Esse é um exemplo de um sonho. Eu estava sonhando, mas ele sempre acontece no início do adormecer. São as sensações externas que vão interferindo. E no momento que o cérebro começa a desligar as funções físicas, ou seja, os movimentos do corpo, que é necessário, porque senão o sonho começaria a se tornar tão real e a pessoa literalmente andaria ou se movimentaria, né? Há uma função no nosso cérebro que desliga essa função, que é a função dos movimentos motores, para você poder sonhar, ter a sensação de que está caminhando, andando, qualquer coisa do tipo, mas não faz isso real. E às vezes essa função acaba sendo conectada, ela é ligada antes da hora, e a gente tem essa sensação, né, de estar em movimento, então em queda, ou às vezes que as pessoas sonham também muitas vezes que cai um dente, sonha que às vezes está nu em algum lugar público. Isso são movimentos que geralmente acontecem no ambiente externo e que trazem as sensações e interferem no sono. O sensorial que nós temos, né, o tato, o paladar, né, dos sabores, o olfato, são os cheiros, a visão é um sensorial. E tem a questão do equilíbrio que o nosso cérebro tem. Então o equilíbrio é saber se eu estou, né, deitado, se eu estou em pé, se eu estou em movimento, né? Isso é uma parte sensorial. E é ela que tem alguma alteração. Nesse momento o cérebro interpreta que você literalmente está em movimento. E aí o que ele faz? Perigo, desperta. Ele acorda. Uau, olha aí. Ele sempre acorda nesse momento. Muito bem explicado. Pode completar, Sabrina. Puxando esse gancho de sensoriais e tudo mais, Netuno, Urano e Lua são os que são responsáveis pelo sonho, pelo sono dentro da astrologia. Sim. Netuno vai falar muito mais do mecanismo, né, das nossas partes neurais. Urano vai falar muito das questões elétricas, coração, e também quando nós estamos dormindo, esses aspectos eles ficam muito mais ativos, né, para que o inconsciente comece a trabalhar. Então, dentro da astrologia existem as importâncias dos aspectos.
Então, a Netuno vai falar muito dos sonos premonitórios, que muitos astrólogos eles entendem como premonição, embora eu não veja dessa forma. Sim. Né? Então, Netuno vai falar muito da questão do nosso passado. Né? Então, quando nós estamos em intensidade, isso vai depender muito dos trânsitos, na onde está Netuno naquele momento, que vamos trabalhar alguma determinada parte alguma área da nossa vida. Muito bem. Agora, o sonambulismo, Daniel, porque a pessoa que é sonâmbula, o que é o sonambulismo? E aí, o sonambulismo, ele é, entre aspas, despertado quando a pessoa está dormindo, né? Então, como que a gente consegue interpretar isso? O que é o sonambulismo? E é verdade mesmo que a gente não pode acordar uma pessoa que ela está nesse momento? Tem gente que traz culturas que falam que tem uma pessoa sonâmbula, você não pode acordar ela. E a pessoa que é sonâmbula, ela lembra no outro dia, como se ela tivesse vivido um sonho ali? Como que é? O que você explica pra gente sobre isso? O sonambulismo acaba a pessoa, nas funções mentais, ela continua no sono, né, e sonhando, porém a atividade física, ela é conectada. Então, aquilo que eu falei, que tem a função do nosso cérebro que desconecta, para literalmente a gente não sair andando. Essa pessoa não consegue fazer isso em algum momento, então fica conectada à parte física. Então, se ela está sonhando que está caminhando até o banheiro, ela literalmente levanta e vai até o banheiro e faz todas as funções e tudo mais. O que acaba acontecendo é que as pessoas falam, né, tem esse mito de não acordar a pessoa e tudo mais. Bom, a questão, assim, imagina o susto que ela vai levar, porque ela está num sonho, ela está numa realidade paralela, vamos dizer assim, né, e que de repente as coisas acontecem, ela desperta rapidamente para o real. No ciclo que eu falei do sono, né, que a gente tem, nós temos um ciclo que ele é fundamental para o nosso descanso, mas quando ele é respeitado, né, a gente acaba despertando, acordando, né, de uma forma natural. Esse é o sono ideal, que a gente consegue acordar naturalmente, sem despertador, sem nada. Claro que isso não é possível hoje nos dias, né, porque tem tudo a ver com a higiene do sono, o horário que você começa a dormir e tudo mais. Mas enfim, a pessoa nesse momento que ela está sonhando e andando, ela está naquele auge do sonho, que é o sono mais profundo. Quando a gente tem um salto do sono profundo para o despertar, você ativa todos os mecanismos do corpo de uma forma muito repentina. Então a pessoa vai ter algum estresse, algum sofrimento ali. Nesse momento de ativar os mecanismos de defesa, pode até ser que ela fique um pouco reativa, porque é a defesa dela, não é tão consciente. Então pode ter algum empurrão, alguma agressão, ou algum acidente, alguma queda, alguma coisa assim. Então, quando a gente fala assim, não acordar, é não balançar ela, porque as pessoas ficam assustadas, ficam com medo, né? Então, tendem a acordar de um jeito mais assustado. É só a informação que a gente passa assim, não, acorde ela com calma, com tranquilidade, geralmente aumente os estímulos, né, aumentando a luz, né, outros sons que as pessoas conversando calmamente, para ver se ela começa a retomar os sentidos e aí vir para o despertar. Há uma outra que é o contrário, né, que é a paralisia do sono, no qual a pessoa ela acorda, a função mental volta a funcionar, mas a atividade motora não liga. E é meio desesperador, porque ela acorda, ela começa a ter as sensações do real, né, que está acordada, está no quarto, onde ela estiver, mas o corpo não se movimenta, ele não consegue levantar, não consegue se mexer, e ela fica numa sensação entre o sonho e a realidade. E é uma sensação perturbadora naqueles momentos, que dura pouco tempo, tá? Não chega a ser um distúrbio, porque isso todo mundo passa por algum momento assim, mas é a função contrária. Então ela volta a ter atividade mental, mas o corpo não é conectado. Então ela tenta levantar e não consegue, o corpo parece duro e ela tem essa sensação de tipo, eu estou acordado, mas ao mesmo tempo estou sonhando. E as pessoas ao redor, lembra que eu falei que o sensorial está funcionando? Pode trazer às vezes uma sensação de delírio, onde a pessoa às vezes tem ela acredita que viu um fantasma, viu alguma sensação ruim, né? Aí lá as pessoas que falam, olha, eu fui, um extraterrestre veio e pegou, tal. Muitas vezes no externo, pessoas passando da casa ou tentando acordar, que a imaginação, né, o cérebro acaba fazendo essas conexões. Uau, muito bom. E essa questão, Sabrina, de pesadelo, qual que é a diferença
para a astrologia, né? Pesadelo, sonho, o pesadelo não deixa de ser um sonho, né? Mas é um sonho mais intenso, podemos dizer assim. O que a astrologia traz para a gente referente aos tipos, né, de sonho? Você já falou que é aquele que, dependendo do que eu vivi, que é o meu inconsciente, que vai estar trabalhando no momento do meu descanso, né? Mas e a questão dos pesadelos? O que vocês trazem para a gente referente a isso? Por que a gente tem pesadelos? De repente eu vivi um dia tranquilo, mas eu vou dormir, vou me descansar e eu acabo tendo um pesadelo. O nosso cérebro, ele não desliga. Uhum. Ele não desliga. Então, as funções cerebrais, neurais, estão trabalhando 24 horas por dia. Uhum. Então, todas as vezes que temos algumas emoções e recalcamos, acabamos que trazendo no inconsciente aquelas emoções através de símbolos e estereótipos. Uhum. E então a astrologia, ela vai trazer aonde está um certo trauma, um certo medo daquela pessoa que ela vivenciou ou que ela tendencia a ter. Uhum. A astrologia, ela entende muito como tendência. Existe a questão da essência da pessoa, isso não tem como deixar de existir a essência daquela pessoa, mas as características, elas são transmutáveis. Uhum. Então, através dos sonhos, ela vai entender o que ela precisa trabalhar no inconsciente, no dia a dia dela, né? Uhum. Então, os pesadelos, elas vão normalmente demonstrar aonde está o medo dela, que ela está passando naquele momento. Então, a astrologia, ela entende muito mais como um autoconhecimento, onde ela está, os estímulos instintivos dela, os estímulos também de relacionamentos, muitas vezes tem medo de ser traído, por exemplo. Então, o sonho, ele vai demonstrar exatamente aquilo que nós estamos em falta, que falta transmutar e o que falta desenvolver. Eu trago a astrologia como uma ferramenta de autoconhecimento. Sim. E, principalmente, eu estimulo a não utilizar como uma certa muleta. Uhum. Então, o que você está vendo no sonho? Então, quando alguém fala para mim que sonhou com algo, primeiro que eu considero a cultura da pessoa, como que ela vê determinadas características do sonho e como ela se sentiu. E aí eu vou ver os aspectos dentro do mapa dela, o que ela precisa trabalhar naquele momento. Na astrologia, existem alguns aspectos que são muito ricos em determinadas idades. Então, Sol e Lua, muitas vezes as crianças estão muito mais ligadas a esses aspectos. Uhum. Não que ela não esteja ligada às outras funções dos aspectos astrológicos. Sim, elas estão, mas elas estão muito mais ligadas a Sol e Lua. Fala da nossa infância, nossa coligação com a nossa mãe e também a nutrição. É muito importante termos uma boa refeição antes de dormir, inclusive. Júpiter, ele vai trazer a partir dos 30 anos uma atividade maior. Uhum. Então, Júpiter, Saturno também, né? Então, Saturno, ele vai cobrar mais algumas funções e alguns desenvolvimentos na nossa vida. Algumas funções mais ligadas à profissão. Então, se há alguma cobrança, alguma questão de que tem que desenvolver naquela área, daquela vida. Então, a partir dos 30 anos, as pessoas falam, onde estou me metendo na minha vida, né? Então, acaba criando algumas crises, né, a partir dos 30 anos. Então, é muito importante olharmos para a idade daquela pessoa e também para o aspecto a qual está muito mais ativo
no mapa astral. Então, os pesadelos, elas vão trazer sempre aquilo que está no inconsciente, aquilo que precisa ser trabalhado. Às vezes a pessoa tem um trauma que não se lembra, e que no mapa astral mostra as tendências, muitas vezes dolorosas, que o consciente fez questão de esconder por nossa sobrevivência. Perfeito. Agora, essa questão do pesadelo pode trazer angústia para o dia a dia, não é, Daniel? Como que a gente trabalha agora com o pesadelo? Vamos lá. Pesadelo essa noite, pesadelo a noite que vem, pesadelo a semana toda. Vai chegar um momento que você vai estar angustiado de tanto ter pesadelo. Né? Isso pode refletir no nosso dia a dia, com ansiedade, com medo, e o medo paralisa. Como é que a gente trabalha com isso e o que a neuropsicologia traz para a gente referente a pesadelos? É um sinal, né, de que algo não está muito bem. O sonho, né, na verdade, dormir, né, o dormir, na verdade, tem mais relação com o nosso estado de despertar, né, no estado de vigília, na verdade, quando a gente está acordado, do que o sono puramente. Então, só para a gente entender as funções. A pessoa que tem uma dificuldade para dormir, ou que acorda muitas vezes ao longo da noite, né, a gente tende a pensar como é que está o dormir, né, a parte do sonho da pessoa, né, o descanso. Mas, na verdade, a gente tem que olhar para o dia, o momento que ela está acordada. Como é que está as condições do dia a dia dela, o estresse, né, as atividades que ela tem feito e tudo mais. Então, o dormir está muito relacionado ao que é o cortisol e a melatonina. Então, são duas funções importantes, que um deixa a gente acordado, cortisol, e um faz a gente dormir, melatonina. Quanto mais estresse, mais ansiedade eu vivo ao longo do dia, mais cortisol eu produzo, né? Quanto mais relaxamento, mais descanso eu tenho ao longo do dia, mais melatonina eu mantenho ao longo do meu dia, né? Por isso dá mais preguiça, a gente fica mais preguiçoso de fazer as coisas, né? Bom, a questão é quando a gente aumenta muito o cortisol ao longo do dia, né? Produz demais cortisol, quando eu vou dormir, o cortisol está muito alto, então ainda o meu cérebro está muito estressado. Por mais que ele produza a melatonina, eu tenho dificuldade de reduzir o cortisol. E isso vai interferir no sonho, no sono e no sonho, né? Então, pessoas que estão tendo muitos pesadelos, geralmente elas estão com um nível de cortisol mais elevado, ou seja, estão em fases mais estressadas, né? E isso vai interferir. Se eu falei que o sonho ele vai ser produzido através das sensações que a gente tem do momento, né? A partir das emoções, da memória, das experiências que a gente tem no dia, que é o sonho tentando organizar tudo, né? Se eu estou tendo um momento mais de estresse, o relacionamento não está bom, estão sendo brigas, discussões, estou ouvindo e falando, né, sobre temas muito difíceis, a pessoa que às vezes está endividada, foi demitida, enfim, situações muito estressantes. Isso tende a produzir maior número de pesadelos. Uma vez ou outro pesadelo é natural, é comum, mas se começa a ter todos os dias o pesadelo, isso geralmente traz um sinal de que algo não está bem, né? O sono não está bom, significa que o seu dia a dia não está bem. E aí é um ciclo vicioso. Se eu durmo mal, o meu dia não fica tão bem, o sono piora e assim por diante. Muitas vezes os tratamentos que são propostos, né, pensando em tratamento de transtorno de ansiedade, depressão e outras questões assim, muitas vezes começa o tratamento regulando o sono. Então, conforme eu começo a dormir melhor, o meu dia passa a ser melhor, tem mais motivação, tem mais disposição, menos cortisol, que ele é um hormônio muito importante, mas ele produz em excesso o estresse, né? Então, a partir dessa organização do sono, a gente vai organizando o nosso dia a dia. Uma informação rápida, tá? A qualidade do sono, que eu escuto muitas pessoas falando assim. Sim, fica à vontade. Eu tomo um cafezinho antes de dormir e isso não atrapalha o meu sono. Já ouvi, né? também. Eu tomo uma taça de vinho ou um uísque antes de dormir, isso me relaxa e faz dormir. Sim, já ouvi também. Você tem, na verdade, os ganhos secundários dessas substâncias, mas não tem como, elas vão prejudicar o sono, tá? A pessoa pode iniciar o sono, ou seja, ela ter por comportamento, associar que um cafezinho antes de dormir não é a substância do café, mas é o momento de sentar, parar, trocar uma conversa, trocar uma ideia com as pessoas ali, tomando o meu café. O comportamento é de relaxamento, então o cérebro entende que não há perigo, não estamos sob estresse, podemos relaxar. Isso eu já estou cansado e à noite eu vou conseguir dormir. Mas, lembra que eu falei que são os ciclos do sono. O que tende a acontecer é essa pessoa iniciar o sono
consegue dormir, às vezes ela na verdade, ela perde todas as energias e começa a dormir, mas ela não chega na fase do sono mais profundo, que é o sono REM, né, onde vai ter o sonho, ela não entra com qualidade, então não tem como, porque o café, ele vai ativar nossos níveis de funcionamento cerebral, vai aumentar o cortisol, vai acelerar o batimento cardíaco, então não tem como ter um sono profundo nessas condições. A pessoa até pode dormir, mas a qualidade vai sendo inferior. A mesma coisa pensando em uso de álcool, que é o vinho. O vinho me relaxa, eu posso iniciar o sono, tudo bem, porque provavelmente você não vai tomar o vinho numa agitação, vai ser num momento sentado, relaxado, com pessoas, familiares, amigos. O comportamento induz o cérebro a descansar, mas o álcool, ao contrário, prejudica as funções fisiológicas. Então pode ser que a pessoa, durante a noite, por exemplo, tenha que ir ao banheiro mais vezes do que o comum. Então só aí vai ter que quebrar o ciclo do sono, ir ao banheiro, fazer as suas necessidades e depois retornar ao sonho. E o mais importante da qualidade do sono é completar os ciclos, que dá em torno de 4 a 6 ciclos, que vai dar aí 6 a 8 horas de sono para o adulto. Sim. Então, se eu quebro esses ciclos, não, a qualidade do meu sono vai ser prejudicada, não tem como. É uma questão fisiológica, e aí isso não tem como mudar, né? Dos pesadelos, então, vão ser interferidos por isso. Então, se eu tenho uma noite mais agitada, se as funções que eu vou ter durante o dia, uso de álcool, uso de substâncias, café, estresse do trabalho, das relações, vai afetar os pesadelos, que é a qualidade do sono. E nas crianças a gente observa isso, fala, poxa, mas a criança só está se divertindo, só está alegre e ela tem pesadelos mais do que o adulto. Sim, porque ela ainda está aprendendo a lidar com as emoções. E a criança, ela desenvolve primeiramente as emoções, por mais que não pareça, mas é as emoções que regulam, que desenvolve e depois desenvolve o racional. Então ela está desenvolvendo os dois, é claro, mas o emocional desenvolve primeiro. Então por isso que ela começa a viver muitas emoções intensamente e depois o lado racional começa a organizar e a compreender essas emoções que ela está vivendo. Basta pegar uma criança entre 4 a 6 anos de idade, tenta explicar para ela o que é o ciúmes. Ela já vive os ciúmes. Na hora que ela vê o pai e mãe juntos, ela tenta separar. Ciúmes. Mas tenta explicar para ela o que é o ciúmes, que ela está sentindo os ciúmes, que isso é algo natural, né, que ela pode resolver de outras formas. O racional tem dificuldade de compreender isso, mas ela vive. Então isso vai depois se manifestar ao longo do sono, né, nos sonhos, por exemplo, de ter um pesadelo de ciúmes, de ver uma professora, um coleguinha, ou pai e mãe, e ela sentir isso de novo, e isso vai se transformar num pesadelo. Uau, interessantíssimo, que bate-papo interessante, e assim, é muito conhecimento, a gente vai aprendendo. Por favor, Sabrina, pode completar. Ele disse que a questão da melatonina, né, é muito importante, o ciclo circadiano é importante ser considerado também, ajuda, né, a importância da qualidade do sono é muito importante para que para que nós entendamos os sinais do que nosso inconsciente quer trabalhar, né? Então é importante ter uma boa alimentação, né? Então na astrologia a Lua ela vai falar muito da alimentação, né? Então uma pessoa que tem a Lua em Gêmeos, por exemplo, ela precisa, ela se alimenta muito da comunicação. Só que é comprovado hoje que as telas dos celulares, né, antes de dormir, atrapalha muito o ciclo circadiano. Então, com esses hábitos, né, Netuno vai trazer muito a questão, Urano também vai trazer muito a questão dos pesadelos. Então, ao invés de ter uma qualidade de sono, né, positiva, traria malefícios a longo prazo, né? Então, os hábitos, eles são muito importantes para que nós tenhamos uma qualidade de sono, de vida também, positiva. Excelente, até porque as telas hoje fazem parte da rotina, né, de todos nós, e aí quando a gente liga a tela com ciclo circadiano, sono reparador, sonhos e pesadelos, eu acho que dá uma mega conexão, né, porque é uma ativação do nosso cérebro total, né, Daniel, quando a gente está com a tela antes de dormir. Virou um hábito comum hoje, a gente ficar no celular antes de dormir, né, e muitas pessoas associam isso também à necessidade para poder iniciar o sono. Mas é como o café e o álcool que eu falei. Exato. É pelo comportamento, porque você associa aquele momento ao relaxamento.
No entanto, as questões fisiológicas do nosso corpo, né, ou seja, como o nosso corpo funciona, né, eu preciso para iniciar o sono, a redução de luz, eu preciso da redução de barulho, eu preciso de um lugar de relaxamento, né, sem tanto estímulo e que preferencialmente deitado para iniciar o sono. Então, por aí já consigo eliminar que a tela, eu estou ativando o meu cérebro, né, ainda mais aqueles vídeos que são curtos, eu ativo mais a dopamina. A dopamina é uma substância do nosso cérebro que deixa a gente mais atento e mais esperto a receber estímulos. Então, eu estou ativando o meu cérebro, a luz está da tela, o celular está no meu rosto, então eu estou ativando também para poder ficar acordado. Se a gente pensar nas crianças hoje, né, porque aí um adulto já desenvolveu, já foi, né, nós somos uma geração, eu vou incluir vocês, mas na geração que não tínhamos tela, né, na infância, então nosso cérebro cresceu, se desenvolveu sem esse tipo de estímulo. As crianças de hoje não, elas estão sendo estimuladas através das telas. Então, imagina colocar a tela para a criança poder dormir, né? Eu estou ativando o funcionamento cerebral dela, as emoções e todas as ativações, para depois ela iniciar o sono. Eu não estou favorecendo essa condição. Uma informação adicional que é importante a gente entender, e os pais também às vezes se assustam, é importante saber a diferença do pesadelo e o terror noturno. Tá? São condições naturais, todo ser humano passa por isso, mas claro, existe um nível que a gente fica um pouco mais preocupado, que dar sinais de que não está tudo bem com o funcionamento mental dessas pessoas. Mas a diferença do pesadelo, o que é o pesadelo? O pesadelo é aquele sonho que a criança tem, que é desagradável, ou os adultos até têm isso, né? É um sonho desagradável, que é ruim, negativo, né? E que está associado às emoções mais negativas, de sofrimento. O que é o terror noturno? O terror noturno seria, vamos dizer, um pesadelo muito maior, muito mais intenso. A criança, ela tende a despertar, e não é exclusivo das crianças, os adolescentes também têm isso, alguns adultos ainda apresentam esse tipo de condição, mas é comum nas crianças, por isso que eu acho que é importante entender isso. A criança acorda, ela dá sinais de que está acordada, o olhinho abre, ela fala, ela pode até se sentar, mas ela continua sonhando. E são geralmente sonhos que são pesadelos. Então ela vivencia aquilo de uma forma muito intensa. Ela pode até bater na mãe que está tentando acalmar a criança, ela está chorando, ela está gritando, ela está falando frases com muita raiva ou intensidade, mas que não tem conexão alguma com a realidade. E muitas vezes os pais vão lá, acendem as luzes, conversam com a criança, tenta abraçar ela, ela chuta, ela bate, e acaba sendo um pouco assustador, porque você vê que está fora do padrão daquela criança, aquela criança não tende a se comportar assim. Isso é o terror noturno. Ele passa depois de alguns minutos, a criança tende a acordar, e quando ela começa a ativar as funções, ela começa a se acalmar e tudo passa, né? Por que acontece isso? Porque é um cérebro que está aprendendo a lidar com a intensidade de estímulos, inclusive telas, está aprendendo a lidar com as emoções, com a frustração, com todos os estímulos que acontecem ao longo do dia. Isso para o cérebro, ainda mais da criança, que é um cérebro aberto ao aprendizado, a aprender tudo, né, é uma intensidade muito grande. Isso vai interferir na hora do sono. Os adolescentes tendem a acontecer isso entre 14 a 16 anos, isso pode acontecer também, é natural, e os adultos é mais raro. Mas se isso tudo acontecer com muita frequência, aí sim é hora de buscar ajuda, tentar entender. Acontecendo poucas vezes, entender que é um processo natural e o que fazer. Dar paciência, esperar que vai passar, não vai ficar ali a noite inteira, não é para acontecer isso, a criança no momento vai parar, vai se acalmar, o que a gente tem que fazer é ela. Não é que ela está se batendo, abraço e perna, não deixar se machucar, não deixar machucar ninguém e tentar ao máximo acalmar essa criança ou o adolescente, ou o máximo que a gente consegue fazer, que é um processo natural. Olha só, é importante demais todas essas falas de vocês, porque nos orientam, né? Você aí de casa, de repente, já passou por isso com seu filho, ficou desesperado, porque dá um desespero na gente, um pouco assustador, né? É um pouco assustador, mas aí é bom a gente entender que isso pode sim acontecer, mas se estiver passando, né, do normal, aí a gente precisa buscar ajuda, um neuropsicólogo, né? E no neuro, de repente, pode ser o início aí para você trazer o equilíbrio de volta, porque ninguém merece, né? Quem está sonhando, tendo pesadelo é ruim, e quem está observando a pessoa que está sonhando também deve não passar uma situação tão boa assim. Por favor, Sabrina, você queria pontuar a fala do Daniel? Eu queria acrescentar, a Lua é muito ligada aos 0 aos 7 anos. Então, a personalidade da criança deve ser considerada através da Lua,
né, que vai falar da qualidade do sono dessa criança. Então, para uma criança com uma lua em Gêmeos, por exemplo, ela precisa de comunicação. Ela vai ser uma criança que vai ser estimulada pela comunicação. Então, é muito importante analisarmos e respeitar a personalidade da criança para que ela desenvolva também. A astrologia, ela ajuda muito esse aspecto, e também como fazer aquela criança dormir. Então, ela vai, quanto mais você conversar com uma criança com a lua em Gêmeos, mais ela vai relaxando, mais ela vai se acalmando e trazendo ali o sono. Que interessante, olha só. Interessante aquele negócio de contar a historinha, de repente, né? Sentar na beira da cama, contar uma historinha, ler um livro, para poder ir acalmando, para poder trazer um sono tranquilo. Agora, a gente está quase fechando o programa, mas assim, sobre sonhos, né? São várias dúvidas. Quando a gente sonha que a gente está correndo e acorda com o corpo cansado, a astrologia traz algo sobre isso? Por que a gente vive intensamente algum tipo de sonho? Eu vou trazer um pouco do lado espiritual. Então, existem algumas situações que trazemos no nosso inconsciente que a energia Urano não está tão... as questões elétricas do corpo não está tão... não estão tão calmos assim. Sim. Então, quando há essa situação, eu estimulo sempre a pessoa a fazer mais exercícios físicos. Olha aí. Para que ele acompanhe o sono. Muitas vezes a insônia, né, ela vem porque o nosso corpo não está, ele está sobrecarregado e não está liberando tanta energia. Então, estamos com muita energia. Tenso, sobrecarregado. E precisa ser liberado aquela quantidade de energia. E através do exercício físico a gente consegue liberar, Exatamente. Isso? Poxa vida, interessante demais, né? Estamos aqui falando sobre sonhos, mas não tem como falar de sonhos se não falar do sono. E a gente sabe que o sono é o que literalmente regula nós seres humanos, né, Daniel? É importante a gente falar disso porque a gente precisa de um sono mais tranquilo, e tendo sono tranquilo a gente não sonha. Porque que a gente às vezes não sonha? Tem vezes que a gente sonha, tem gente que lembra do sonho, não lembra do sonho, mas tem noites que a gente dorme e acorda e não sonhou. Por que também acontece isso? São dois fatores. Um pode ser que a pessoa apenas não lembrou da lenda. Tem pessoas que têm dificuldade para lembrar, tem pessoas que têm facilidade de lembrar, com detalhes, as cores, as emoções, as pessoas, né? Então, algumas pessoas têm facilidade de lembrar e outras não, mas tem outra questão que é a qualidade do sono. Se a qualidade do sono ela estiver reduzida, estiver prejudicada, significa que a pessoa não está entrando naquele ciclo ideal, que é o sono mais profundo, que é onde irá produzir os sonhos. Né? Nós temos no sono ciclo que eu venho falando, né? Vamos organizar em 4 fases, para ficar fácil de organizar, né? O primeiro é aquele momento que eu saio da realidade e começo a entrar no sonho, que às vezes alguém fala, tá vendo no sofá e fala assim, você tá dormindo? A pessoa, não tô dormindo não, mas eu vi que ela tava tirando parece um cochilo, né? Que é a fase inicial. Depois ele começa a desligar, o cérebro começa a desligar, que é a fase 2, né? Que é as condições do externo, os estímulos que vai recebendo, ele vai desconectando, e depois tem a fase 3 que ele desconectou e começa a sair do plano da realidade, né, entrando para a fase mais imaginária. Na fase maior, que é o sono REM, tecnicamente falando, é a fase do sono profundo. E aí esse é o momento onde mais produz sonhos. No entanto, não é o momento onde o cérebro trabalha pouco, ao contrário, é o momento que o cérebro mais está trabalhando. Só que ele está trabalhando organizando. Então seria assim, a casa parou de funcionar, né? Vamos supor, a pessoa tem um estabelecimento, um restaurante, para de atender os clientes e vamos organizar agora tudo para poder receber mais clientes no dia seguinte. Então estamos trabalhando, mas sem aquela intensidade de receber novos clientes e novas demandas. É isso que o cérebro está fazendo naquele momento. Enquanto ele está organizando
a casa, vamos chamar assim, o sonho vai sendo produzido, né? Então, a qualidade do sonho, ela vai ser maior quando eu tenho a profundidade desse sono. Ele encerra o ciclo, retornando à fase número 1 de novo, ele encerrou o ciclo, ele recomeça esse ciclo novamente. Ele vai fazer isso 4 a 6 vezes num adulto saudável. A criança pode chegar até 12, por isso que a criança ela dorme muito mais. Então, esses ciclos são fundamentais. O ciclo seguinte, vamos chamar o ciclo número 1, foi o início da noite, né? Aí começa o ciclo número 2, ele vai mais profundo ainda. O ciclo número 3, mais ainda. Então, repare que no momento da manhã, é onde eu vou ter mais produções de sonho, um sono mais profundo, né? Na manhã eu quero dizer assim, entre 4 a 6 horas da manhã. E o ideal é a gente acordar no término desse ciclo, que é onde eu encerrei, vou iniciar o segundo ciclo, mas eu já inicio ele despertando, acordando. Aí eu tive, às vezes, até a sensação de que eu descansei, que eu tive um sono reparador. Quando eu interrompo o ciclo no meio, imagina que eu estou nesse momento de maior produção de sonho e o despertador toca. O que acontece com a gente? Tem dificuldade, às vezes, de acordar, de levantar, e aí dá aquele sono. Porque o corpo ainda está com as funções organizadas para o momento mais profundo. E aí demora para ele ativar e depois entrar no momento seguinte. E é comum também, a gente costuma acordar num certo horário, o corpo vai organizando durante a semana, aí chega no sábado a gente pensa, não, agora eu vou dormir até tarde, e aí no mesmo horário a gente acorda. Exato. Porque fisiologicamente aquele corpo se acostumou. A tendência, o feriado, né, tivemos o feriado agora ontem aqui, né, e aí a gente quebra essa rotina. Primeiro dia, na quinta-feira, acordei no horário que eu estou acostumado, na sexta-feira, no sábado comecei a acostumar meu corpo a acordar mais tarde, chegou na segunda-feira, não consegui acordar novamente, porque o corpo se acostumou àquele ciclo do sono, né, do horário de ir dormir e o horário de despertar. E aí quando eu volto ao despertador, ele começa a quebrar esse ciclo, né? Então o sonho ele tá ligado diretamente a essa qualidade. Ou eu tenho uma boa noite de sono, ou seja, eu tenho ciclos respeitados, e aí eu sonho, e bastante, e aí vai depender depois se eu consigo recordar ou não desses sonhos. Nossa, gente, quanta explicação, que delícia ouvir vocês falarem. Por favor, Sabrina, pode completar. O que é mais importante dentro do que ele disse, né? O que é mais importante é respeitarmos a disciplina do sono. Né? Então, na astrologia nós veremos a questão do Marte, né? Marte são as nossas ações, como nós agimos. Né? Então, interromper, por exemplo, o sono, né? Numa férias, por exemplo, vai indisciplinar o sono, trazendo a falta da qualidade do sono. Então, uma pessoa com Marte em Áries, por exemplo, ele precisa de academia, mas não é yoga, por exemplo. Então, ele precisa de musculação, por exemplo, que vai regular os estímulos, né, neurais e tudo, vai regular, trazendo uma qualidade de sono significativa. Muito bom. Gente, olha só, encerrando o programa, mas assim, as dúvidas ficam, porque são muitas referente a sonhos, mas eu acho que a gente começou a entender muita coisa por aqui. Adorei o programa, muito bom. Daniel trazendo questões assim do nosso dia a dia, que faz todo sentido ouvindo você falar, como que amplia a nossa mente. Você também, Sabrina, muito obrigada pela participação de vocês. E aquele negócio, eu já acordei falando, eu já acordei dando gargalhada, gente, que coisa, às vezes assim eu acordo rindo, mas rindo assim de algo que eu nem sei o que é, claro, né, não vou lembrar, e aí eu começo a rir do meu próprio riso, né, e aí é uma sessão de gargalhada, ainda bem. Às vezes tem situações que acordo chorando também, mas a gente vai aprendendo que a gente precisa regular o nosso sono, a gente precisa dar um tempo nas telas, fazer a higiene do sono para a gente dormir. E o mais importante de tudo isso, a gente precisa desse tempo para que o nosso cérebro possa trabalhar, organizar e no outro dia estar pronto para receber os novos estímulos. Tá vendo só como faz todo sentido isso? Então eu quero começar agradecendo você, Sabrina, pela sua participação, por compartilhar a sua experiência com a gente e
dar, assim, aquela visão da astrologia que também faz todo sentido quando a gente fala de sonhos. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de trazer o conhecimento da astrologia, lembrando que a astrologia ela traz o conhecimento ancestral, mas ela não isenta de forma alguma a sabedoria, os estudos também, né? Inclusive Jung falava muito de sonos, sonhos e símbolos, né? A parte do Freud falava, mas também falava muito da questão mais mecânica dos sonhos, né? Dos símbolos dos sonhos. Então eu agradeço muito a oportunidade, agradeço a você também por trazer todas as informações complementares. Muito bom, obrigada mesmo. Daniel, mais uma vez, muito obrigada, a sua expertise, seu conhecimento, a sua formação só contribui. Toda vez que você aparece por aqui, a gente fica muito feliz, porque você consegue transformar a técnica do seu conhecimento em palpáveis, situações palpáveis que a gente consegue entender e, de repente, despertar para alguma situação que a gente está vivendo. Hoje você trouxe coisas assim do cotidiano, do dia a dia, quando a gente fala em sono e sonhos. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço muito, é uma satisfação estar aqui. Eu gosto de esclarecer e se atingir esse objetivo, muito bom. Eu fico muito feliz, né? As pessoas têm tendo muitas privações do sono, tá ficando muito comum pessoas que dormem mal, né? E isso tá ficando algo comum, né? Se você sair perguntando para os amigos familiares, todo mundo falando que dorme 3, 4 horas por noite e achar que isso é natural. E a gente tem que resgatar o contrário, porque sonhar é muito bom, dormir é muito bom, a gente tem que ativar isso, e não só que é gostoso, mas é algo natural, é necessário para o nosso desenvolvimento. Então, espero ter contribuído, porque do dia a dia são essas informações que a gente tem, para a gente poder conseguir colocar na prática, né, as informações que a gente tem da ciência, dos conhecimentos gerais, cultura e tudo mais. Dupla maravilhosa, a gente vai encerrando o programa de hoje, encerrando a semana também, e os sonhos continuam sendo um dos fenômenos mais fascinantes da experiência humana, né? Entre explicações científicas, emocionais e simbólicas, os sonhos ajudam a mostrar como o cérebro, emoções e comportamento estão profundamente conectados. E mesmo sem respostas definitivas para tudo, os sonhos seguem despertando curiosidade, reflexão e diferentes interpretações ao longo da nossa história. Então, assim, a gente agradece profundamente você que está em casa, que acompanhou o programa de hoje, aos nossos convidados que trouxeram luz, né, para a gente poder tentar entender um pouquinho mais sobre os sonhos e como a gente funciona. Nosso cérebro é fascinante, gente. Quero agradecer, então, a sua audiência, a sua companhia, desejar para você um ótimo final de semana e lembrando que na próxima segunda-feira nós temos o Estúdio Câmara ao vivo. Vamos discutir um comportamento que vem chamando a atenção de pesquisadores e psicólogos. Olha só, eu vi uma pesquisa que me chamou a atenção. Vou trazer no programa da semana que vem. Se percebeu uma coisa? A gente está falando cada vez menos. Isso mesmo. Estudos indicam que o volume de palavras faladas por nós, pessoas, seres humanos, vem diminuindo ano após ano. O excesso de telas, as mensagens rápidas e as mudanças nas relações sociais podem estar transformando a forma com que a gente se comunica. E tem o tanto de palavras que a gente vai deixando de falar ano a ano. A gente traz isso para você na segunda-feira, muito curioso, muito importante, e já tem estudos para trazer isso. Por quê? Porque nós estamos digitando cada vez mais e estamos esquecendo de nos comunicar, tá? Então, será? Estamos conversando cada vez menos? Esse é o tema de segunda-feira a partir das 8 da manhã, e a gente fecha deixando o convite para você acompanhar a programação aqui da TV Câmara Campinas, estreias de final de semana sensacionais, e lembrando que a Câmara de Campinas vai realizar agora terça-feira, no dia 9, às 7 da noite, audiência pública para discutir o projeto de diretrizes orçamentárias para 2027. Então, a gente convida você para discutir as metas e prioridades da administração pública municipal para o próximo ano. A audiência será conduzida
pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Campinas, e você pode participar presencialmente no plenário, também pela TV Câmara Campinas no YouTube, e aqui vamos transmitir ao vivo para você, para ajudar a definir os rumos dos investimentos públicos da nossa cidade. Então a sua participação é muito importante, você vai até o plenário na terça-feira, pode chegar lá mais 6h30, você é convidado especial, será muito bem-vindo, a audiência pública começa às 7 da noite, tá? E você também acompanha pela TV Câmara Campinas e pelo YouTube. Você pode fazer perguntas e sugestões no formulário que está disponível no site campinas.sp.leg.br, tá bom? Então, um grande abraço para você, fique bem, bons sonhos, um ótimo final de semana e até segunda, se Deus quiser. Beijo, valeu, tchau, tchau, cuide-se.